A monogamia é bastante rara como estratégia reprodutiva, mas pode evoluir quando as fêmeas estão amplamente dispersas ou se a prole provavelmente morrerá sem investimento de ambos os pais. Quando o macho fertiliza uma fêmea, ele pode permanecer com ela enquanto ela está grávida, ajudando na caça e ajudando a cuidar dos filhotes uma vez que eles nascem. Ele só pode sair quando os jovens têm idade suficiente para sobreviver por conta própria, quando ele pode começar a procurar outra fêmea, um comportamento chamado monogamia serial. Outra consequência da escassez de recursos será o aumento da concorrência intraespecífica, de modo que, para proteger seu acesso às fontes de alimentos locais, esses terópodes podem apresentar comportamentos territoriais. No entanto, na busca por um companheiro, o macho será forçado a vagar por toda parte, e assim pode não ser viável para ele defender um território próprio, em vez de compartilhar um território com as fêmeas com quem acasala. Mas a fêmea pode não aceitar sua presença levemente. Ter um macho dentro de seu território significará que ela terá que compartilhar seus recursos com ele, o que ela só pode tolerar se ela julgue-o como um companheiro decente, atacando-o violentamente e perseguindo se ele não atender aos seus padrões. Devido a esse crescente interesse pela defesa territorial, as fêmeas podem ser maiores e mais agressivas que os machos, e como o processo de aquisição de um companheiro é muito mais perigoso para o macho, encontrar seu próprio território e tornar-se fêmea pode apresentar um potencial aumento no sucesso reprodutivo, e, portanto, o protandre será mais uma vez a forma dominante de hermafroditismo entre esses animais. Com essa estratégia de história de vida, esses terópodes, que chamaremos de anfóides, serão alguns dos animais mais bem selecionados ainda para evoluir, permitindo-lhes manter populações estáveis à medida que a era glacial invade. Mas enquanto os teópodes adaptados a frio e os timópodes terão uma vantagem no novo clima, assim como os clados que outrora habitaram o deserto central, cuja capacidade de sobreviver com muito pouca comida e água permitirá que eles expandam consideravelmente seu alcance à medida que o continente seca. Os ambípodes podem começar a superar outros pequenos herbívoros em áreas áridas dentro dos trópicos, enquanto os listrocheirides, sendo adaptáveis o suficiente para comer quase qualquer coisa, podem ser capazes de se espalhar para as planícies temperadas e matagal. À medida que chegam nessas áreas mais férteis, algumas espécies listrocheiridas podem aumentar a proporção de matéria vegetal em sua dieta, com seus dentes largos e multiuso aumentando para ajudar a roer através de lâmpadas de braquifite e raízes de árvores. Como eles dependem cada vez menos da limpeza, seus pedipalpes, previamente adaptados para alcançar carcaças internas para sondar carne fresca, podem perder seu papel na alimentação e assumir uma função totalmente sensorial, tornando-se essencialmente um par de antenas. Tanto sua fossorialidade quanto sua noturna serão grandes ativos, tendo originalmente evoluído como uma maneira de escapar do calor do deserto, mas agora servindo para ajudá-los a evitar os níveis mais altos de predação que encontrarão à medida que colonizam novos ecossistemas. Mas um dos aspectos mais excepcionais de sua biologia está em sua reprodução. Enquanto a prole da maioria dos outros osteopódes são pré-ciais, mais ou menos totalmente desenvolvidas ao nascer, os listrocheiridos são altamente altriciais, passando por uma parte significativa de seu desenvolvimento após o nascimento, com seus filhotes sendo cegos, desossados e em grande parte imóveis. Para que esses jovens tenham alguma chance de sobrevivência, eles precisarão de pelo menos alguma ajuda dos pais, que na espécie basal Desert Dwelling veio na forma de dar à luz a prole dentro de uma carcaça para servir como uma primeira refeição. Mas nestas novas espécies, isso pode evoluir para uma forma mais dedicada de cuidados parentais, como manter os jovens seguros dentro de uma toca profunda e fornecer-lhes comida à medida que se desenvolvem. Mais uma vez, no entanto, o princípio de Batema significa que um macho verá maior sucesso reprodutivo a partir do acasalamento com múltiplas fêmeas, e gastar tempo e energia cuidando dos jovens limitará sua capacidade de procurar companheiros, então ao contrário dos anfidontes, cujas fêmeas estão amplamente dispersas o suficiente para justificar o macho auxiliando em um cuidado parental. O papel de nutrir os jovens pode cair apenas sobre o listrocheirido feminino. No entanto, enquanto vários acasalamentos maximizarão a aptidão do macho, a busca por companheiros irá expô-los a muitos dos predadores que habitam as estepes, e assim o potencial reprodutivo de um indivíduo pode ser interrompido por uma morte precoce. Se uma espécie tem uma taxa de mortalidade especialmente alta, então, em vez de depender de uma vida útil decentemente longa para fornecer múltiplas oportunidades de acasalamento, um animal pode se beneficiar de investir em apenas uma única embreagem de descendentes no início da vida enquanto ainda pode. Portanto, enquanto a maioria dos osteopódes são heteroparas, produzindo múltiplas garras de descendentes ao longo de suas vidas, esses listrocheiridos podem evoluir para se tornarem semioparas, investindo toda a sua energia em exatamente um evento reprodutivo e morrendo logo depois. A semioparidade é a mais comumente vista em espécies selecionadas por R, e está correlacionada com pequenos tamanhos, vida útil curta, baixas taxas de sobrevivência e grandes tamanhos de embreagem. A semioparidade é bastante rara em clades com fertilização interna, especialmente tetrápodes, mas acontece ocasionalmente.
Da mesma forma, a heteroparidade é provável que seja a norma para a maioria dos osteopodes, mas pelo menos alguns desses listrocheiridos, especialmente espécies menores com altas taxas de crescimento, podem ser alguns dos poucos osteopodes a evoluir a semioparidade. Como muitos animais, os listrocheiridos podem cronometrar sua reprodução para ocorrer durante a parte do ano, quando a comida é mais abundante. Durante este tempo, os machos podem se tornar extremamente agressivos e competir furiosamente para encontrar e fertilizar o maior número possível de fêmeas, com os machos menos bem-sucedidos aproveitando o protandre para contornar a competição. As fêmeas fertilizadas podem então cavar uma toca para incubar a prole, de quem elas serão ferozmente protetoras até que sejam desenvolvidas o suficiente para sobreviver por conta própria. Tanto os machos quanto as fêmeas começarão a morrer assim que a estação de reprodução terminar e o inverno se aproximar. A morte dos adultos também pode ajudar os jovens a sobreviver, limitando a competição intraespecífica entre adultos e jovens. Se os indivíduos mais velhos são capazes de reunir recursos mais eficazes do que os mais jovens, o que certamente será o caso de espécies altriciais como os listrocheiridos, os jovens podem acabar sendo superados antes de chegarem à idade adulta. Ter a geração mais velha morrendo depois que os jovens deixarem a proteção de suas mães ajudará a aliviar essa competição, mas algumas espécies, especialmente aquelas que mantêm a heteroparidade, podem evitar ainda mais a concorrência, submetendo-se a uma forma de particionamento de nicho dependente da idade. Estes listrocheiridos são onívoros generalistas, mas a capacidade de digerir vegetação requer um grande fôlego que os jovens ainda não terão desenvolvido quando nascerem. Por causa disso, os animais mais jovens podem estar mais inclinados a se alimentar de carne e outras fontes de alimentos que são relativamente fáceis de digerir, crescendo foregutos expandidos e dentes engrossados à medida que envelhecem, gradualmente transitando de carnívoro para onívoro. Esta história de vida em comum dará a esses animais, que chamaremos de trypanocheiris, uma mistura bizarra de traços R selecionados e K selecionados, uma vez que eles investem simultaneamente em grandes tamanhos de embreagem e altas taxas de crescimento, ao mesmo tempo em que exibem cuidados parentais. Como mencionado anteriormente, a seleção K tende a se tornar cada vez mais favorecida à medida que os ecossistemas se tornam mais populosos e à medida que os clades atingem tamanhos corporais maiores, mas há alguns nichos onde a seleção R é bastante provável de ser mantida. O parasitismo é uma forma de simbiose em que uma espécie se beneficia às custas de outra, geralmente caracterizada pelo parasita que vive em ou dentro de um hospedeiro do qual deriva parte ou toda a sua nutrição. Na Terra, o parasitismo é visto em um grande número de clades totalmente não relacionados, embora curiosamente, é virtualmente inexistente entre vertebrados, possivelmente porque suas estratégias de fisiologia e história de vida são muitas vezes o oposto do que seria ideal para o parasitismo. Os parasitas tendem a pequenos tamanhos corporais, que permitem que eles se conectem aos hospedeiros com mais facilidade e menos conspicuidade, e geralmente são fortemente R-selecionados, pois o maior obstáculo ao seu sucesso reprodutivo geralmente é o desafio de se dispersar para novos hospedeiros, que só podem ser superados pela produção de descendentes em grande número. Ao contrário disso, a maioria dos reveses de vertebrados são tendenciosos em direção a tamanhos relativamente grandes, que geralmente andam lado a lado com a seleção K, colocando-os em desvantagem em competir por nichos parasitas. Da mesma forma, os osteopodos compartilham especializações semelhantes aos vertebrados, de modo que eles também podem assumir o parasitismo menos facilmente do que outros clades menores. Em particular, os malacoformes são alguns dos menores animais do planeta, e têm mantido em grande parte a R-seleção dos lofostomes ancestrais, tornando os principais candidatos a evoluir parasitismo. A transição para o parasitismo pode começar com foresis ou fórese, usando o outro organismo simplesmente como um meio de transporte, geralmente sem qualquer impacto negativo sobre o hospedeiro. Isso pode ser onipresente entre os pequenos malacoformes, já que pegar carona em um animal maior vai deixá-los viajar muito mais longe do que eles poderiam engatinhar por conta própria. Mas talvez alguns desses malacoformes se adaptem a usar seu hospedeiro não apenas para dispersão, mas também para alimentação, subsistência nos detritos orgânicos, secreções glandulares ou mesmo pele morta que se acumula na pele do animal. Se esses malacoformes são especialmente vigorosos em sua alimentação, eles podem até mesmo abrir feridas no corpo do hospedeiro, o que pode resultar em algumas espécies evoluindo hematofagia ou comportamentos de beber sangue. O sangue tem um teor de nutrientes muito alto, tornando-o uma fonte de alimento atraente para muitos animais. Enquanto em hematofagos facultativos, o sangue faz apenas parte da dieta do animal, os hematófagos obrigatórios são especializados para se alimentar exclusivamente do sangue. Essas especializações podem envolver a otimização das partes bucais para sugamento do sangue, e a produção de agentes químicos para impedir que o sangue coagula enquanto o animal o beba, mantendo um fluxo constante de sangue à medida que se alimentam. Isso pode ser feito nestes malacoformes com tentáculos afiados e dentuças para morder a pele do hospedeiro e simultaneamente injetar anticoagulantes na ferida.
A hematofagia não se qualifica automaticamente como parasitismo, pois a interação entre um hematófago e seu hospedeiro é muitas vezes bastante breve, enquanto o parasitismo normalmente implica uma associação de longo prazo. Para ser considerado um parasita de pleno direito, o animal deve ser adaptado para permanecer preso ao hospedeiro por uma parte significativa de seu ciclo de vida, que esses malacoformes podem alcançar evoluindo tentáculos poderosos e cobertos de coluna para ancorar-se com segurança ao hospedeiro, e uma longa probóscis para furar a pele e alcançar a corrente sanguínea.